Saúde e paz, pessoal. Doutor Corrida na Largada. Eu venho trazer hoje aquele vídeo que vocês já estão acostumados de fim de ano, que são as melhores provas do ano. No primeiro ano a gente fez um vídeo com 5 provas, 5 melhores provas, porém eu sou uma pessoa que faço muitas provas, então no ano seguinte a gente aumentou para 10 provas, as 10 melhores provas do ano. Só que 2020 chegou e teve o grande problema da pandemia, então a gente não realizou tantas provas como eram de costume. Para vocês terem ideia, eu estava programado de fazer quase 20 provas grandes nesse ano e isso aí realmente não aconteceu. Porém, mesmo assim, mesmo com pandemia, eu ainda realizei 14 provas presenciais. Então, tenho um pouquinho de rodagem esse ano, mais do que algumas pessoas tiveram, algumas pessoas que não tiveram provas, outras tiveram 1 ou 2, quando muito. Eu tenho 14 provas realizadas presenciais, na qual eu vou trazer hoje as 7 melhores provas do ano. Acho que 7 já fica de bom número. 5 no primeiro, 10 no segundo. Esse ano vamos com calma, tira o pé do acelerador. As 7 melhores provas de 2020. Fique aí que você vai saber quais são. Olá, pessoal. Dessas 7 provas de 2020, nas quais eu vou falar e são as melhores provas do ano, fica desde já claro o sistema de escolha dessas provas. O sistema de escolha é o sistema adriocrático, é o sistema dotocorridrático, é o sistema que eu crio para avaliar. Quando eu estou dizendo que uma prova é a número 3 e a outra é a número 4, não quer dizer que a prova 3 é mais organizada, não quer dizer que a prova 3 é mais bonita, não quer dizer nada disso. Quer dizer que no dia que eu realizei a prova, que ficou em terceiro lugar, eu me senti melhor, tive uma melhor experiência do que na prova que ficou na 4ª posição. Não quer dizer que a organização de uma é melhor que a outra, que a prova tal é melhor que a prova tal. Não é isso que quer dizer. Muitas vezes a organização da prova pode não ser tão perfeita, porém no dia que eu realizei a prova eu estava tão bem, eu me senti tão bem naquela prova que ela galgou uma posição melhor do que a outra prova. Então o sistema é totalmente baseado na minha experiência pessoal e não quer dizer que uma prova é mais organizada ou menos do que a outra. Claro, quando uma prova é organizada, a tendência é que você se sinta melhor. Então, a tendência de uma prova que é mais organizada é que eu, como corredor, me sinta melhor lá no dia e que possa ter uma melhor posição. Mas não é o único critério utilizado, tá certo? Deixado já claro esse sistema, vamos para as 7 melhores provas de 2020, segundo o Doutor Corrida. Vamos lá. Bom. Na 7ª posição vai ficar uma prova de 21K, que é uma prova que aconteceu lá na região centro-oeste, em Goiás, mais especificamente na cidade de Cocalzinho de Goiás. Corridas de montanha, etapa Cocalzinho de Goiás. Foi uma prova muito interessante de se fazer, num local muito bonito, com belezas naturais, tá? Com subidas bem interessantes, uma prova bem marcada e organizada, seguindo todos os protocolos contra a contaminação da Covid-19 e que passava por pelo menos 4 ou 5 pontos muito bonitos, com cachoeiras, com subidas, com vistas muito interessantes. Então é uma prova que me fez sentir muito bem, muito organizada. Teve 22 quilômetros, eu considero como uma meia maratona, né? 21 km, e foi a 7ª melhor prova que eu realizei neste ano. Corrida de montanhas, etapa Cocalzinho de Goiás. Na 6ª posição
Uma meia maratona também que aconteceu numa praia muito linda e paradisíaca do Nordeste. É o 21K de Pipa. Essa prova foi muito legal, foi uma prova que praticamente marcava um retorno das provas presenciais logo após aquela pandemia, e é uma prova que tinha uma quantidade razoável de pessoas, então muito se levantou sobre ela e em dúvida se ia acontecer, mas a prova aconteceu numa praia linda que é a Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, próximo a Natal. Então uma prova linda, com um caminho muito interessante, uma parte de trilha bem legal e parte também de falésias, onde você corria com a vista da praia muito boa. A hidratação foi razoável, assim, tiveram alguns problemas até por causa da questão do protocolo contra a Covid-19, mas nada que atrapalhasse o andar da prova, que para mim foi muito interessante e acabou sendo a 6ª melhor prova de 2020, 21K de Pipa. Na 5ª posição, uma prova que aconteceu ainda em março, prova Casca Grossa, em Jaraguá do Sul, que fica em Santa Catarina, é a Jaraguá Sky Marathon. Um Sky Marathon é aquela maratona em que há um grande desnível altimétrico, e realmente foi o caso da Jaraguá Sky, uma prova super casca grossa que subia muitas subidas. Houve uma parte de 1 a 2 quilômetros que meu pace caiu para praticamente 30 por quilômetro, porque era praticamente uma escalada, uma prova muito difícil, prova que serviu como critério de classificação para corredores correrem o Mundial de Sky Marathon e do juvenil, se eu não me engano, e foi uma prova muito interessante e que foi muito desafiadora e que eu acabei cumprindo com muita dificuldade. Na época eu estava em preparação para a Patagônia, que não acabou acontecendo devido à pandemia. Em 5ª colocação, ela, Jaraguá Sky Marathon. Na 4ª colocação, nós temos uma meia maratona que eu costumo dizer, quando você cria muita expectativa pela coisa, o negócio tem que realmente fazer jus à fama que tem. Quando eu fui chamado para essa prova, foi-me dito que ela era a meia maratona mais bonita do Brasil. Então o cara que vai para uma prova que se diz que é a meia mais bonita do Brasil, o cara já vai com um critério crítico bem acentuado. E foi como eu fui para a meia maratona das praias em Guarapari, no Espírito Santo. Quando cheguei lá, realmente, meu amigo, realmente a prova faz jus à alcunha que tem da meia maratona mais bonita do Brasil. Não vou entrar aqui na disputa de um ou de outro, que acha que a sua é mais bonita ou menos bonita, porém a prova é muito linda, isso não há de se negar. A meia maratona que acontece em Guarapari, no Espírito Santo, a meia maratona das praias, ela passa por uma grande faixa do litoral de Guarapari, por uma reserva lá que é muito legal de se correr, e uma prova muito bem organizada, hidratação de maneira perfeita, não houve nenhum problema a ser relatado durante a prova, e acabou sendo uma prova muito querida por mim neste ano. É a meia maratona das praias, a 4ª melhor prova que eu fiz em 2020. Na 3ª colocação, vamos chegando no top 3, vem uma prova que foi um desafio na minha vida, que foi uma prova que me fez sair de uma pandemia para criar todo um treinamento, toda uma preparação para fazer, pois era a maior distância que eu iria correr na minha vida. Essa prova é o Ultra Desafio 120 quilômetros em Itamonte, Minas Gerais.
Essa prova foi uma prova muito desafiadora, uma prova que cruzou o dia. Eu fiz ela em mais de um dia de prova, num clima chuvoso, numa trilha difícil, num caminho difícil, muito escorregadio. Em alguns momentos da prova eu peguei tempestade, eu peguei muita chuva, relâmpagos, trovões, e uma trilha difícil, complicada de se superar. E foi uma prova, assim, um marco na minha vida, essa prova dos 120 km em Itamonte. Eu considero como uma das provas marco, um dos desafios mais difíceis que eu já tive, e ela vai ficar aqui nesse critério como a terceira melhor prova que eu realizei no ano de 2020. Ultra Desafio 120K em Itamonte. Segundo lugar, fica uma prova que eu já tinha realizado antes, uma prova aqui muito perto de mim, no estado da Paraíba. É a prova do Desafio das Serras, etapa Bananeiras. Essa prova no ano passado ela já entrou no top 10 e esse ano ela entra em segundo colocado desse top 10. Ano passado ela, acho que se não me engano foi sexta, foi sétimo colocado do ano, mas esse ano ela chega como segunda colocada. O Desafio das Serras Bananeiras, que esse ano foi muito bem executado com maestria, uma prova organizada, uma prova que tinha uma boa hidratação, que tinha um caminho bem marcado, e acabou sendo uma prova que me trouxe uma felicidade muito grande, na qual eu corri quase 1 hora menos do tempo que eu tinha feito ano passado, certo? Trazendo para mim um novo parâmetro, uma nova melhora na minha atividade de corrida. E foi uma prova muito querida para mim no ano, uma prova muito querida porque tinha muitos amigos também, então foi uma prova que a gente correu num clima muito família, e vai ficar em segundo colocado do ano o Desafio das Serras, etapa Bananeiras. Primeiro lugar, tchan, 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 que soe os tambores. Não tinha como ser outra, meu amigo. Primeiro colocado, eu não sou fã de prova de asfalto, todos sabem disso. Eu sou um cara muito mais trilheiro, bruto, certo? Da trilha, adoro correr no meio do mato. Dificilmente eu me dou muito bem no asfalto. Algumas provas que eu fiz até muito boas, que foram em asfalto, realmente acabam não entrando nas top, por causa desse sentimento que eu tenho, desse carinho que eu tenho pela trilha. Mas a número 1 não poderia ser outra prova, mesmo sendo uma prova de asfalto. A maratona da Disney, no qual eu fiz o Desafio do Dunga. O Desafio do Dunga, para você que não conhece, é um fim de semana todo de corridas na Disney, onde você faz 5 km na quinta, 10 km na sexta, meia maratona no sábado e a maratona no domingo. É praticamente um fim de semana todo correndo. O clima da Disney é um clima mágico, é um clima especial, é um clima de sonhos. O sonho que você teve quando era criança. Eu sou um marmanjão de 43 anos, mas, poxa, tudo aquilo me afetou, tudo aquilo foi muito bom para mim, foi muito interessante. É uma prova que você leva a sua família, é uma prova que você vai passear, é uma prova que você vai curtir os parques, curtir as belezas da Disney, curtir as diversões que lá tem. E a prova em si é uma grande festa. A prova de 5 km, de 10 km, você vai para tirar foto com os bichinhos, com o Pato Donald, com o Mickey, com a Minnie, com os diversos personagens que estão lá. Na meia maratona também, você tira foto com todos. Na maratona, há aquelas pessoas que não vão pensando em performar, que vão pensando simplesmente em se divertir. E essa é uma maratona totalmente propícia para que haja diversão e que você vá de boa.
Acabou que na maratona eu acabei fazendo o meu RP das maratonas. Olha que eu tinha corrido 5 na quinta, 10 na sexta, 21 no sábado. No domingo eu acabei fazendo o meu RP porque o clima era tão bom, era uma coisa tão legal que acabou saindo naturalmente, sem problema nenhum. E foi, ao meu ver, a prova do ano de 2020, a maratona da Disney. Ainda bem que ela veio antes de toda a problemática da Covid. Ela foi em janeiro e está aí eleita a melhor prova que eu realizei em 2020, a maratona da Disney. E você? Qual foi a melhor prova que você realizou esse ano? Você realizou alguma dessas que eu falei? Você discorda de algumas dessas que eu escolhi? Você acha que eu fui muito bonzinho com algumas provas e com outras eu fui muito duro? Você participou de alguma prova que eu participei que não entrou nessa lista? Fica à vontade aí de comentar, vamos conversar. E o bom da corrida é isso, que não só a questão de organização, de como a corrida é feita, mas como você se sente, influi em toda a decisão quando você quer escolher as melhores provas que você teve durante o ano. Eu espero que em 2021 a gente possa voltar a ter 10 provas novamente na lista, para que vai querer dizer que a gente vai ter corrido muitas provas esse ano. Eu espero que esse ano não tenhamos nenhum contratempo com doença, com nada disso, e que a gente possa ter um 2021 muito melhor do que a gente teve o nosso 2020. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Se você quer acompanhar provas desse tipo, provas legais como essas que eu falei, e em 2021 até mais do que isso, porque a gente vai ter mais possibilidade, se inscreve aí no canal, marca o sininho que você não vai perder nenhuma dessas provas, e já serve para você que quer um dia fazer elas. Se você achou alguma prova interessante, quer ver como foi, todas essas provas que eu falei tem vídeo aqui no canal. É só você buscar, você vai achar e você vai decidir aonde será a sua próxima prova. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.